seja bem-vindo ao programa Daqui para Frente. Hoje, nossa pergunta é: por que o Brasil está com fome? Gostaria de começar a conversar sobre isso lembrando de Isaías, o profeta. Nos seus capítulos 36 e 37, Isaías nos conta da crise que houve em Jerusalém, graças a Senaqueribe. Senaqueribe era rei dos assírios. Ele tomou Judá, o reino do sul, cercou Jerusalém, a capital, para que o rei de Judá, Ezequias, se entregasse, se rendesse e a nação caísse de uma vez sob o domínio dos assírios, comandados então pelo rei Senaqueribe. Houve trocas de cartas, de ameaças, de exigências, etc. Mas o rei Ezequias resistiu. Só que essa resistência do rei Ezequias custou muito caro, porque Senaqueribe cercou a cidade de Jerusalém e impediu a entrada de suprimentos na cidade, de modo que, da noite para o dia, houve uma instabilidade de segurança alimentar, a ponto de chegar em um estado de fome absoluta. E é fome absoluta mesmo, porque começou a haver, inclusive, uma prática de canibalismo. Então, você imagina um povo como o judeu, que crê no que crê, que tem todas as informações sobre Deus que tem, chegar ao ponto do canibalismo. Então, você imagina a fome que eles estavam passando. E o que o rei Ezequias podia fazer? Na verdade, não podia fazer nada, porque ele estava cercado. Senaqueribe cercou. O rei da Assíria cercou Israel, cercou Jerusalém, tomou o reino do sul, né? A Judá e as suas cidades, e só ficou Jerusalém resistindo. Só a capital ficou resistindo o Senaqueribe. O Senaqueribe, então, cortou os suprimentos de Jerusalém e eles começaram a passar fome. E passaram tanta fome que chegaram muito próximo do canibalismo, inclusive houve casos de canibalismo. O que o Senaqueribe queria? Queria tomar tudo, lógico. Queria assumir Judá como província da Assíria. E, para isso, precisava da rendição de Ezequias e da queda da capital. Ezequias resistiu, e o que mais ele podia fazer? Nada. Nada. O pessoal estava passando fome porque estava cercado. Então, foi uma crise internacional que levou Jerusalém ao caos da fome. E graças a Deus, e literalmente graças a Deus, Senaqueribe foi derrotado. E foi derrotado por Deus mesmo, literalmente. Se você ainda não leu esses 2 capítulos de Isaías, capítulos 36 e 37, leia. Você verá a ação providencial de Deus de forma extraordinária, inclusive com milagres que mexem com o tempo de vida de Ezequias. É uma cena extraordinária, a relação entre Ezequias e Isaías, como ele consulta o profeta consulta Deus. É uma dinâmica de fé que acaba por derrotar Senaqueribe, graças a um milagre de Deus. Deus afugenta as tropas assírias e liberta não só Jerusalém, como toda Judá. Bom, o Brasil também está passando fome. O Brasil está passando fome, e a fome que o Brasil está passando é séria. Só que a fome que o Brasil está passando é diferente da que Jerusalém experimentou. Por quê? Porque a fome que Jerusalém experimentou, como eu já disse, era uma crise internacional, eles estavam em guerra,
o Senaqueribe, rei da Síria, cercou a cidade e cortou os suprimentos. Nós não. Nós não temos nenhuma crise internacional, não tem ninguém cortando os suprimentos da gente. Nós continuamos produzindo alimentos, mas graças a sérios equívocos na política, na economia, somada à pandemia muito mal administrada pelo governo federal, nós estamos com fome, com muita fome. E assim, o problema é político, econômico e sanitário. Todos eles da alçada do presidente da República, ou seja, do executivo, ou seja, do governo federal. Por causa das trapalhadas econômicas, por causa das trapalhadas políticas, por causa das trapalhadas na administração das condições sanitárias do país, a questão da luta contra a pandemia, nós estamos com fome. E que fome é essa? Nós temos 19 milhões de pessoas passando fome. Mesmo. Passando fome mesmo. Entre as pessoas que moram na favela, 8 entre 10 pessoas só conseguem comer graças à solidariedade. E 116 milhões de pessoas, 116,8 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar, ou seja, com dificuldade de ter acesso ao alimento na quantidade e na qualidade nutricional desejadas ou necessárias ou exigidas. Esse é o quadro do Brasil. E por que o Brasil está assim? O Brasil está assim por causa das atrapalhadas políticas, econômicas e na administração da pandemia. E a culpa é de quem? A culpa é do governo federal. Tanto das atrapalhadas econômicas, quanto das atrapalhadas políticas, quanto das atrapalhadas na administração do problema da pandemia. E a gente fala atrapalhadas, dá a impressão de que é uma coisa leve. Não, não é leve, é gravíssimo, está provocando fome, já provocou a fome, e vem desde dezembro, porque essa pesquisa que esses dados que nós estamos falando para você, foram levantados em dezembro, a partir de 20 de dezembro do ano passado. Então, essas atrapalhadas, na verdade, são ações criminosas, que estão dando ensejo do presidente ser chamado ou acusado de genocida. É disso que nós estamos falando hoje. A fome. A fome pode levar a extremos humanitários, como levou Israel. Muito bom, William. Que você pode compartilhar conosco? O que você pode compartilhar conosco nessa situação tão grave que nós estamos vivendo? Quer dizer, além de estarmos perdendo mais de 3 mil pessoas por dia para a pandemia, já temos perdido mais de 330 mil pessoas para a pandemia, nós ainda temos de contar, entre aspas, com as atrapalhadas econômicas, com as atrapalhadas políticas, com a absoluta incompetência na administração da pandemia e agora o efeito dramático da fome como resultado disso tudo. Fala aí, William, o que sobe ao seu coração quando você ouve dados como esse? Bom dia, Ari. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui pela TVT. É um misto de sentimentos, né? É um misto de sentimentos. A gente se sente insultado enquanto cristão, a gente se sente... vem a raiva que a gente tem que administrar, vem tristeza, são mistos de sentimentos
que vêm ao nosso coração e a gente precisa administrar muito. Eu estou me lembrando agora até do Martin Luther King, que ele dizia que precisava se colocar em jejum para poder conseguir administrar esses sentimentos diante de tudo aquilo que ele estava passando, né? Para que ele conseguisse enxergar o inimigo como seu semelhante, realmente ter um olhar de cristão, ver olhar como Cristo olha. É esse um grande desafio que nós precisamos ter agora, porque nós estamos lidando com pessoas que estão no poder que não têm esse olhar, que não têm esse olhar do outro como um semelhante. O que parece a todos nós é que existe, sim, apenas e simplesmente uma preocupação pessoal para as próximas eleições. O que se pensa, o executivo só pensa nas próximas eleições, o executivo só pensa em permanecer no poder. E a permanência dele no poder, pelo jeito, se resume a isso: a cuidar de si mesmo e deixar com que o povo, a população, utilizando uma metáfora do Antigo Testamento dos profetas, as suas ovelhas, que deveriam estar guardadas nesse momento de pandemia, ele não faz isso. Ele coloca as ovelhas ao léu, ao campo aberto, propício para que os animais possam devorá-las. E, no nosso contexto, propício para que o vírus venha a realmente matar milhões e milhões de pessoas. E como você trouxe para a gente, não é apenas o vírus, mas em decorrência do vírus e também da falta de políticas, não só da falta de política nacional de saúde pública, mas também uma falta de política pública econômica e de segurança alimentar para combater a fome. Não existe. Não existe. Passamos aí um ano da pandemia e até hoje não existe um programa nacional de combate à pandemia eficaz, realmente vindo do governo federal. Não existe uma ação de combate à fome, de segurança alimentar. Isso é um absurdo. É um absurdo. É ultrajante pensarmos nisso e percebermos essa realidade de que nós estamos num país em que, em um ano de pandemia, pessoas estão morrendo de vírus e agora começa a padecer e pode ser que morram de fome, e não existe uma política pública, porque isso é de competência pública. Não é uma defesa, meu amigo, não é para você defender, não é aqui uma defesa de políticos. Ninguém aqui está defendendo políticos. O que nós estamos falando é de uma política pública, para que tenhamos uma política pública que possa, nesse momento, fazer com que as mortes parem e para que as pessoas tenham simplesmente o que comer. Pois é. Nós estamos aí com esse quadro desesperador. A fome desesperadora. A morte, mais ainda. Agora, o Brasil não está produzindo alimento em quantidade suficiente? Tá. O Brasil produz alimento para cerca de 1 bilhão e 600 milhões de seres humanos. Sabe o que isso significa? Que graças às atrapalhadas políticas e econômicas, todo esse estoque produzido está sendo exportado. Está indo embora. E o povo padece de insuficiência alimentar e, quando vai ao supermercado,
graças ao empobrecimento que também cresceu assustadoramente, não tem como comprar comida mesmo, não tem dinheiro para isso. Muito bom, nós vamos ter um intervalo e voltamos daqui a pouco para conversar de novo sobre esse assunto, para continuarmos a conversar sobre esse assunto. Fica com a gente. Então, nós estávamos falando no primeiro bloco sobre a fome que cresceu no Brasil. E cresceu assustadoramente. Olha, em 2 anos, nesses últimos 2 anos, a fome foi de 10 para 19 milhões de pessoas famintas. 10 para 19 milhões de pessoas famintas. E pessoas em insegurança alimentar, isto é, que não têm acesso aos alimentos na quantidade necessária, com a qualidade necessária, qualidade nutricional necessária. Ou seja, está instável esse acesso, está instável. O sujeito não acessa, não acha, não tem. É gravíssimo, não é? Lógico, é gravíssimo. Então, veja, 116 milhões estão em insegurança alimentar, ou em risco de insegurança alimentar, caminhando, portanto, para a possibilidade da fome. 19 milhões já estão passando fome. O restante está naquela angústia. Vou conseguir, não vou conseguir? 8 em cada 10 pessoas que moram em comunidades já não conseguem mais se não tiver solidariedade, se não tiver distribuição de comida, não tiver distribuição de cesta básica. Como nós chegamos a isso? Atrapalhadas do governo federal. Econômicas, políticas e na condução da pandemia. E aí, na pandemia, nós temos esse quadro desesperador. Mais de 330 mil mortos e mais de 4 mil mortes por dia. Aonde nós vamos parar? E assim, e a vacinação em conta-gotas, né? Conta-gotas. Porque você vai assistindo o processo de vacinação e você diz, não, agora vai engatar, vai pegar, a coisa vai andar. Aí você descobre que a fornecedora de insumos farmacêuticos atrasou. Então, atrasou, não vai dar para produzir as vacinas esperadas. Daí você descobre que não tem vazamento possível. Por quê? Não tem frasco. Não tem frasco. Não tem frasco. Sabe o vidrinho? Onde vai a vacina? Não tem. Então, tem até a vacina, mas não tem onde vazar, onde colocar a vacina. Há pouco tempo atrás, a gente estava com uma crise de seringas. Então, o nível de atrapalhadas é assustador, é criminoso. Na verdade, é criminoso. Essa é a grande verdade. É criminoso. E tem a ver com o quê? Com as atrapalhadas do governo federal. Essas atrapalhadas do governo federal estão causando mortes e insegurança alimentar para 116,8 milhões de seres humanos que estão no Brasil. Homens e mulheres. Tem mais. A maior incidência dessa fome é com negros e negras. A maior incidência dessa fome é em famílias lideradas por mulheres. A maior incidência dessa fome é na região norte,
depois a região Nordeste, depois a região Centro-Oeste e depois a região Sudeste e Sul. Então, é uma distribuição. A fome tem lugar e tem raça e é um resultado das atrapalhadas políticas. Agora, gente, 116 milhões são 52% da população brasileira em insegurança alimentar num país que produz comida para 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Então, é atrapalhada política, econômica e sanitária. Sanitária você já sabe, porque você certamente já viu muita gente morrendo ao seu lado. É assustador, é desesperador. E a gente tem de pensar sobre isso. William, na sua visão, que tipo de reflexão isso tem de causar na gente? Primeiro que parece que essa expressão genocida é um fato. É um fato. Pelos dados que você traz para a gente, no mínimo, a gente pode afirmar que existe uma política genocida. Mas vamos pensar aqui. Estamos no pior momento da pandemia, com um brasileiro morrendo a cada 3 minutos devido à ação desse vírus aí. Diante desse quadro que você nos trouxe, de mais de 50% da população brasileira convivendo com algum grau de insegurança alimentar, com quase 44 milhões que não consegue a quantidade suficiente para se alimentar, de quase 20 milhões de brasileiros e brasileiras que não têm o que comer. É um insulto gastar energia brigando com o STF para que os templos estejam abertos para receber 25% de crentes. É um insulto. É um insulto ouvir um pastor que até poucos dias tinha possibilidade constitucional de promover alguma medida que pudesse atenuar, né, esse momento doloroso que estamos vivendo, tentar vê-lo manipular a questão sanitária, essa questão de saúde pública, tentando tratá-la como uma questão de liberdade religiosa. É um insulto a Cristo, é um insulto aos nossos irmãos que realmente sofrem perseguição e morrem devido à sua fé. É um insulto ao Criador. Como diz o Provérbios, oprimir o pobre é insultar o Criador. Mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Isso tudo é um insulto. Pastor, arrependa-se. O senhor tem que se arrepender. O senhor e todos os outros líderes cristãos que estão nessa empreitada aí, que é maligna. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11:17, entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Porque o que está no centro desse culto, contextualizando o que o apóstolo Paulo está dizendo, não é a ceia do Senhor, não é a partilha, não é a solidariedade, não é o ágape, não é o amor. Vocês nunca leram Miqueias? Nunca leram os profetas? Miqueias, no capítulo 6, versículos 6 e 8, ele diz: o que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de 1 ano para serem completamente queimados? O Senhor já... O que eu vou oferecer? Que tipo de culto eu devo oferecer a Deus? O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós, diz o profeta Miqueias. O que ele quer é que façamos o que é direito. Que amemos uns aos outros com dedicação.
e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Será que vocês nunca leram Tiago, capítulo 1, versículo 27? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E vocês sabem muito bem que religião aqui em Tiago não é tanto essa religião como expressão de ritual litúrgico, não é essa relação de obrigações e benefícios para com Deus. É a adoração no sentido de culto. O que Tiago está dizendo é que o melhor culto que se pode oferecer a Deus é o serviço aos pobres e a pureza pessoal. Para Tiago, o verdadeiro culto não reside em elaboradas liturgias, grandes espetáculos de músicas, megas cerimônias, mas consiste no serviço prático à humanidade e na pureza da própria vida pessoal. As mais belas formas de culto jamais poderão substituir isso. Por isso, nesse tempo, os templos só poderiam estar abertos se fosse para matar a fome do povo, para celebrar o ágape, para praticar, aí sim, o culto, tendo a ceia do Senhor como base, como princípio, a celebração do ágape, da partilha. Necessitamos de arrependimento e de reformas urgentemente. Reformas já. Exatamente isso. Se você vai abrir o local de reunião da sua comunidade, abra para distribuir comida, não para provocar aglomeração. Exato. Vai abrir o local da sua comunidade? Ótimo. Então, você vai fazer uma distribuição de cesta básica, é isso? Então, quem estiver precisando de cesta básica, passa lá na casa de oração, que tem comida para todo mundo. É disso que você está falando? Se for isso, entendi. Agora, se é para provocar aglomeração, dizendo que você está garantindo a liberdade de culto, não, liberdade de culto você tem, continua tendo. Você não ouviu o que o William falou? O culto que o apóstolo Tiago disse para a gente é o de ajudar os pobres, de ajudar os órfãos, as viúvas, de fazer benemerência, de entregar ao que tem frio blusa, ao que tem fome comida. E Jesus deixou claro, né, Ari? E os verdadeiros adoradores adorarão. Oi? E Jesus deixou claro, né, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Exatamente. A fé cristã não precisa de local para adorar a Deus. A fé cristã, primeiro, trabalha com a lógica de que cada cristão, cada cristã é um templo de Deus, é parte do templo de Deus. E é um templo vivo, porque um Deus vivo tem de morar numa casa viva. E a fé cristã nos ensina que a gente pode estar em reuniões virtuais e que está tudo bem. Está tudo bem. Quando passar a pandemia, etc., a gente volta para os nossos locais de reunião. Até lá, a gente não precisa deles para prestar culto a Deus. Então, se você vai abrir o seu local, você abra para distribuir comida. Tá bom? Então, gente, lembre-se, nós estamos nessa situação de fome, nós estamos nessa situação de mortandade pela pandemia, nós estamos nessa situação de insegurança alimentar para 116 milhões de brasileiros e brasileiras por causa da incompetência do governo federal. E, como disse o William, é um insulto que pastores e pastoras, que a ANAJURE, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, esteja pedindo para abrir os templos em tempo de pandemia,
quando a incidência do contágio é muito maior, alegando que não abrir templo é ir contra o direito de culto. Isso é um absurdo. Agora, se você vai abrir o templo, abre para entregar cesta básica. O camarada passa lá, pega a cesta, vai embora, não precisa causar aglomeração. E aí as pessoas dizem que eu nunca trago uma palavra bíblica para o presidente da República. Então, hoje eu vou trazer. Salmo 58, eu vou usar a versão A Mensagem. E diz assim: Presidente, é este o caminho que deve trilhar um país? Há um político honesto no recinto? Nos bastidores, você mexe caldeirões de maldade. Caldeirões de maldade. A portas fechadas, você faz pacto com os demônios. Os ímpios erram o caminho ao nascer. Suas primeiras palavras fora do útero já são mentiras. Veneno, veneno letal de cascavel, goteja de sua língua partida. São surdos às ameaças, alheios ao feitiço. Décadas de cera acumulada nos ouvidos. Ó Deus, quebra os dentes deles em pedacinhos. Deixa-os sem presa. Que a vida deles seja um balde de água que virou, restando apenas uma mancha na areia. Que eles sejam grama pisada, amassada pelo tráfego. Que eles se dissolvam em gosma de lesma e sejam um feto abortado que nunca viu a luz do sol. Antes que a trama deles seja executada, ó Deus, manda tudo por água abaixo. Os justos comemorarão com os amigos quando os ímpios receberem o castigo que merecem. O sangue deles será servido em taças e os justos brindarão. Irmãos, vale a pena jogar conforme as regras. Não apoiem corruptos e corruptores. Deus distribui prêmios enquanto administra a terra, se a gente joga conforme as regras. Arrependei-vos, 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 diz o Senhor. É comigo e com você daqui para frente.